Bom, muito boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, né? Mais uma aula ao vivo, né? Da nossa escola. E para mim é um prazer muito grande estar com vocês, pelo menos virtualmente falando, né? Estávamos já numa iminência de volta, mas a prefeitura já deu para trás. Até então a prefeitura não disponibiliza de um calendário, né, para nossa volta, certo? E, enfim, nós estamos aí nessa ansiedade de volta, né? E se Deus quiser, a gente vai voltar, mas quando a gente já tiver uma vacina, né? A gente volta quando a gente já estiver realmente seguro da nossa integridade física, né? E da nossa integridade também com relação a essa pandemia, tá? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Durante essa aula de hoje. E nós vamos dar início à nossa aula, né? Do nosso conteúdo durante esse ano, que é o atletismo, tá? Então, vocês vão ficar sem a minha imagem, tá? Porque a minha web tá com problema. Tentei colocar aqui a web do celular, mas a minha conexão no celular tá ruim, eu prefiro não colocar, porque senão pode dar problema depois, pode dar alguma interferência. Professor Roberto Carlos, seja muito bem-vindo à nossa aula, professor. Muito obrigado, meu amigo, estamos juntos. Estou com muita saudade sua, viu? Eu também, meu irmão. Ei, eu ia pedir para o meu sogro estar lá em Flores agora, né? E aí eu ia pedir para ele passar lá em Beberibe para comprar aquela cajuína, mas eu acabei esquecendo, ele já saiu de lá, ó. Oh, rapaz, mas tem um feriado mês que vem, ele vai. Se Deus quiser. Ele provavelmente vai, mas eu não. Não pode sair mais não, só depois que a Bia Não, vier. eu já eu ia viajar esse final de semana, mas aí não rola não, porque Certeza. não dá para confiar não. Qualquer Prepara mais momento. açaí, que agora vai ser a Bia também comendo, né? Exatamente. Bom, gente, já que hoje pelo menos, estava só fazendo uma sala para vocês, né? Enquanto o professor Roberto chegava, que é o professor dos 8º anos do turno da manhã, e eu aqui nos 8º anos do turno da tarde. Hoje a gente vai dar início, dar continuidade, né? Nossas aulas dos nossos conteúdos da educação física. E hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo atletismo, tá? Roberto, antes de começar a nossa aula propriamente dita, semana passada eu tive o grato prazer de terminar um curso, né, promovido pela Confederação Brasileira de Atletismo, tá? Um curso de técnico de atletismo, e que foi voltado, né, para um público específico aqui do Ceará. Não foram tantas pessoas que foram, foi mais assim por convite, né? Queria agradecer aqui ao professor Jerry Welton, que é um grande amigo meu da época da faculdade e que hoje é o presidente da Federação Cearense de Atletismo, tá? E daí eu, graças a Deus, tive êxito, né, no curso, fui aprovado no curso para técnico de atletismo, tá? Então, hoje eu posso dizer que, além de professor de educação física, eu sou técnico de atletismo e vou falar com bastante propriedade sobre essa modalidade com vocês, né? Técnico de atletismo a nível regional, né? Coisa boa, Thaís, parabéns, meu irmão. É bom porque as informações vão vir bem atualizadas, só quem vai ganhar Com com isso é certeza. Exatamente, exatamente. Esse também foi um dos motivos pelos quais eu deixei o atletismo exatamente para essa semana, né? O nosso curso foi de segunda até sábado, né? Do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui as nossas aulas, via online, né? E, enfim, foi muito bom, graças a Deus.
tive professor nada mais, nada menos do que o técnico da seleção brasileira, né? De revezamento, enfim, e o diretor técnico da Confederação Brasileira também esteve com a gente sendo professor da gente nesse curso. Então, um curso fantástico, graças a Deus, um curso muito bom e que a gente vai poder aproveitar bastante hoje, né? E vocês, alunos da escola, vão ser os primeiros a receber essas informações, né? Técnicas e bem atualizadas, como o Roberto falou, nesse conteúdo do atletismo, tá bom? Então, vamos começando aqui nossa aula. A gente falar só um pouquinho rápido, né, sobre o atletismo. O atletismo, ele nos acompanha desde a nossa existência, né? Então, o homem, ele na pré-história, ele andava, corria, saltava, né? Enfim, arremessava objetos, né? Tudo isso para duas coisas, ou aliás, para uma coisa em objetivo, né? Para sobreviver, ou para caçar, ou para não ser caçado, né? Então, o homem, ao longo do tempo, veio refinando essas técnicas, né? De corrida, de caminhada, etc. E até que chegou um ponto de virar uma modalidade esportiva, né? E essa modalidade esportiva é o atletismo, tá? Então, como diz aí, essas ações rotineiras pouco foram transformadas em atividades de competição e em festas religiosas também, quando o atletismo já ia sendo propagado, né? Então, o atletismo ele é uma modalidade esportiva que também já existia ainda nas Olimpíadas da Idade Antiga, né? Remonta já da Grécia Antiga, algumas provas e algumas modalidades já eram praticadas lá naquele período, tá? No Brasil, a prática do atletismo foi consolidada dos anos 1900, 1910, 1920, 1930, né? Nas três primeiras décadas do século XXI. Hoje, aí foi criado, né? Era administrado pela CBD, que é a Confederação Brasileira dos Desportos, filiada à International Association of Athletic Federation, que é a Federação de Atletismo. Hoje, Roberto e turma, não existe mais a IAAF, certo? Hoje, quem administra o atletismo mundial é uma instituição que substituiu, né, só a sigla, que é a World Athletics, né, que é a mesma IAAF, né? Foi só uma nomenclatura que foi mudada, mas enfim, só para ilustrar, tá? Essa é uma foto da primeira equipe, né, de atletismo que o Brasil competiu, né, a nível olímpico, certo? Enfim, e aí a gente chega às nossas o nosso conteúdo propriamente dito, né? Primeiro foi só uma parte introdutória, né? E nesse passado também glorioso, que é o passado do atletismo, a gente teve alguns personagens bem marcantes, né? Que é o João do Pulo, né? Que era o maior recordista de todos os tempos do salto, né? Do salto em distância, salto triplo, mas conhecido ainda como João do Pulo. Num passado não tão longínquo, nós tivemos também o Joaquim Cruz, né? Assim como Robson Caetano, Claudinei Quirino, né? Nós tivemos uma equipe de revezamento muito boa. Keila Costa também no salto, né? E no pentátulo também nós temos enfim, nós temos um grande celeiro de atletas no Brasil, e que se a gente for citar aqui, a gente vai acabar ficando muito tempo citando as obras desses personagens, né? Roberto, nessa parte introdutória, quer falar alguma coisa? Não, meu filho, tá tranquilo, estou acompanhando aqui. Pode ir, qualquer coisa eu faço alguma interferência, se eu achar necessário. Show. Beleza, então. Então, assim,
Existem, como acredito que vocês devem já ter, né, ter tido uma experiência, mesmo que pela televisão, né, com o atletismo, né, nas minhas aulas também de educação física, né, quando a gente tinha nossas aulas práticas, também a gente fez o processo de introdução ao atletismo, né, na escola. Nós podemos dividir as provas de atletismo em algumas partes, né? Nós temos as provas de pista, nós temos as provas de campo, as provas combinadas, e essas provas de competição também podem ser indoor, né? Quer dizer, em pista coberta. Nós temos a marcha atlética e as corridas de rua, como as meias maratonas e a maratona também propriamente dita, tá? Então, essas provas de pista, né? Elas são divididas em corridas rasas, tá? Por que são corridas rasas? Porque não tem aqueles obstáculos para você saltar, tá? Então, dentro das provas de corridas rasas, elas são divididas em três partes, né? Em três tipos de prova. Nós temos as provas de velocidade, que são as provas de 100, 200 e 400 metros. Nós temos o meio fundo, que é de 800 a 1.500, e as provas de fundo, que são de 5.000 metros e 10.000 metros, ok? Então, assim, nós também temos as provas, né? As corridas com barreiras, que são de 100 metros para as mulheres, né? 110 para os homens, né? E nós temos também a prova de 400 metros com barreira, que tanto vai para o gênero masculino, vale para o gênero masculino, como para o gênero feminino também, tá? Temos as provas com obstáculos, que é de 3.000, e temos as provas de revezamento, que é de 4 por 100, ou seja, 4 indivíduos, né, correndo com revezamento, por 100 metros ou por 400 metros, ok? Temos as provas de campo, né, que são as provas de saltos, salto triplo, salto com vara e o salto em altura, além dos arremessos, né, e dos lançamentos, arremesso de martelo, arremesso de peso, o lançamento de martelo e o lançamento do dardo, tá? Além das provas combinadas também, que vai mais para a prova do pentatlo, etc. Ok? Então, nós temos esses tipos de prova. E as provas no atletismo, de uma forma geral, tá? As provas de pista, elas, como o próprio nome diz, elas são corridas em uma pista, né? Uma pista de atletismo. Ela é oval, né? Formada por algumas retas e algumas curvas, tá? Como eu vou colocar aqui melhor no slide, para que vocês identifiquem, tá? Então, nós temos essas raias, né? Que são aonde os atletas eles devem correr, né? Em algumas provas, os atletas eles não podem queimar a raia ou até mesmo passar para a raia do colega, né, do colega dele. Aqui é uma pista mais completa, tá? Então, a gente tem na raia 1, que é essa raia mais interna, ela mede 400 metros de comprimento, tá? De circunferência, né? Um comprimento de 400 metros, tá? Dando a volta. E nós temos aqui as saídas, né? As saídas de 100 metros, dos 110 com barreira, tá? E sempre a chegada vai ser nesse local aqui onde tem chegada, tá? Não importa onde vai ser a saída, mas sempre a chegada vai ser nesse local, certo? Então, nós temos aqui uma pista com maior amplitude, onde temos todos os setores, né? De onde vai ser a competição, enfim. E ela tem um total entre 8 a 10 raias, tá? Então, ela pode comportar entre 8, no máximo, né? Entre 8 a 10 atletas, no máximo, para cada disputa, certo? A largura dessa raia, ela vai medir 1,22 m, tá? De uma parte a outra. Então, nós temos aproximadamente 1,20 m para que o atleta ele corra sem pisar na área do outro, tá?
sem que ele pise na área do outro. Então, se ele pisar na área do outro, se for uma prova balizada, né, ela pode, a gente vai já ver o que é isso, o atleta ele pode ser desclassificado, tá? Então, ninguém pode invadir a raia do outro, ok? Nas saídas, né, para ajudar nas saídas, existem alguns blocos, tá? São o que a gente vai chamar de blocos de partida, onde vai ser fixado isso aí no chão, né? E essas partes, esses pedais aí, eles vão fazer como se fossem um apoio, tá? Eles vão servir como um apoio. Você vai colocar os pés ali e impulsionar os pés, né? Para dar início à corrida, tá bom? Então, nós temos, para essas provas de velocidade, né? Que são as provas de 100, 200, 400 metros, 110 com barreira, né? E as provas do revezamento, mas somente os primeiros, né, do revezamento, nós temos esse ajuste, né, de saída, que a gente vai chamar de saída baixa, ou seja, uma saída baixa, são para provas de velocidade, tá? Então, ele vai ficar agachado, né? O indivíduo vai ficar agachado e vai receber um comando, né? Em suas marcas, e aí ele vai levantar o quadril, prepara e vai, né? Quando for no vai, já é hora de sair da corrida, a corrida propriamente dita, tá? E esse sinal de saída, tá? Normalmente é com uma pistola de ar comprimido, certo? Na qual o árbitro, né, vai atirar para que todo mundo escute essa partida, né? Essas são as provas da saída média, que é as provas de meio fundo, né, as provas de 800 e 1500. São usadas nessa prova também de revezamento também, né, na saída média, né, no segundo atleta, né, a partir do segundo atleta, quando o atleta vai passar o bastão para ele, tá? E nas provas de 800, 1500, 5000 e 10.000 metros, nós temos a saída alta, tá? Lembrando que todo mundo aí não tem raia, né? Não existe raia, cada um por si, nesse tipo de prova. E a partir de então, quando o árbitro ele dá a partida, cada um vai tomando, pode ir tomando a raia que quiser tomar para a corrida, tá bom? Então, a gente falou agora há pouco de provas balizadas, né? Então, o que são provas balizadas? São provas em que o indivíduo ele corre dentro da raia dele e não pode passar para a raia do adversário, certo? Ou seja, são as provas de 100, 200 e 400 metros. Ele tem que iniciar e terminar dentro da raia dele, tá? As provas de 100 metros e 110 com barreira, né? Masculino, feminino e masculino, nessa ordem. E as provas também de 4x4, aliás, de 400 metros, né? Com barreiras. As provas de revezamento também são balizadas. Mas as provas de 800, só até o final da primeira curva. Então, quando ele sai, né, da prova de 400, então, quando terminar a primeira curva, aí já está liberado para eles correrem para a raia que eles quiserem correr, tá? As provas não balizadas, ou seja, que não precisa eles estarem correndo dentro da mesma raia até o final, tá? São as provas de 1.500, a prova de 3.000, de 5.000 e de 10.000 metros rasos. Lembrando, provas rasas são provas que não têm obstáculos, ok? Continuando, né? Aí a gente está vendo as provas de barreira, né? As provas de 110 e 400 metros masculino, tá? E a prova de 100 e 400 metros feminino, tá? Nós temos na prova de 100, tanto nas provas de 110, quanto nas provas de 100, quanto nas provas de 400, nós temos dispostos, né, no comprimento, no caso de 110 e das de 100, 10 barreiras para serem saltadas pelo indivíduo, tá? E nas provas de 400, também essas 10 barreiras vão ser divididas pela circunferência da pista,
tá bom? Para que os atletas eles saltem sobre essa barreira e daí cruzem a linha final, tá bom? Essa barreira ela tem uma dimensão, né? Nós temos aí a altura dela, nós temos uma largura também. Vocês vão ter isso aí lá no material de vocês, tá? Para que vocês façam essa pesquisa, a altura da barreira. Então, é importante que vocês percebam essa altura, né? E também a largura dela, tá? Lembrando para vocês que essa aula ela está sendo gravada, certo? E vocês poderão usar a gravação dessas aulas lá para vocês fazerem o trabalho de vocês, tá? Para quem já fez o trabalho, corrige, né, antes de enviar. E para quem ainda não fez, utiliza esse vídeo como fonte de pesquisa, tá bom? Então, nós temos as barreiras, né, que vão ser colocadas na pista, mas também nas barreiras nós vamos ter os obstáculos, tá? Existem duas provas diferentes de saltar, né, objetos na pista. Existe das barreiras, que é de 100 e 110, mas também a gente tem 3.000 com obstáculos, né? E como são esses obstáculos? É como se fosse uma trave, né, um cavalete que você vai colocar no meio da pista, os atletas vão saltar, só que são 4, né, ao todo, só que existe uma particularidade, existe um fosso, né, com água, para que os atletas eles também saltem sobre esse fosso, né, fazendo essa pista. Aqui a gente pode ver aqui os obstáculos, né, a linha de saída, e depois que ele saltar os 4 obstáculos, né, ele salta para dentro desse fosso. Acho que vocês podem ver uma piscininha, uma espécie de uma piscininha aqui no fundo da raia, lá no meio da curva, tá? Nós temos também uma certa altura, né? Para homens tem uma altura de 91 centímetros e para as mulheres uma altura de aproximadamente 76 centímetros, certo? E tem uma largura de aproximadamente 4 metros de comprimento, tá? Então, eles devem saltar sobre essa espécie desse cavalete. Se ele quiser, né, se o indivíduo quiser, ele pode até pisar sobre o cavalete, tomar impulso e seguir a prova para frente, né? Como eu havia falado para vocês, existe um fosso, que é uma espécie de uma piscina, né, que vai estar cheia de água, né, e que o indivíduo ele vai saltar sobre esse cavalete também. Ele pode até impulsionar o corpo dele para frente, né, até para pisar fora da água. Esse fosso vai estar completamente cheio de água, certo? Então, até para ajudar, né, no processo da continuidade da corrida, tá? Temos as provas de revezamento, certo? Que a gente já havia falado. O revezamento ele pode ser 4 por 100 metros, ou seja, 4 indivíduos vão correr 100 metros, né? E a prova de 4 por 400, e cada indivíduo vai correr 400 metros. Ou seja, aqui os 4 vão fechar uma volta, né, nos 4 por 100, e nos 4 por 400, cada indivíduo dá uma volta completa, tá? Eles passam um bastão, né, pode ser de alumínio ou de madeira, né, de no máximo 30 centímetros, tá? E aí vão passando, né, fazendo essa corrida de revezamento um pelo outro, na qual o Brasil tem uma equipe muito forte, né, nessas provas. Então, assim, esses lugares que estão marcados aí é o lugar de passagem, né? É o lugar de passagem do bastão, tá? Então, os atletas eles vão correr e quando chegar nesse espaço aí, entre esse espaço pintadinho de cinza e pintado de preto, tá? Eles obrigatoriamente vão passar esse bastão para o colega, tá? A gente vê aqui, por exemplo, esse indivíduo aqui que está passando o bastão aqui, tem um X, né? Ele está passando de forma errada, tá? Então, fatalmente, ele vai ser desclassificado da prova, tá?
vai ser desclassificado. Opa, passei aqui um pouquinho mais. Ele vai ser desclassificado da prova, tá? Esses outros indivíduos aqui que estão passando o bastão aqui em qualquer outro desses locais, eles estão valendo, tá? Somente esse que tem um X, como ele passou fora desse espaço que é pintado, né? Daí ele vai ser desclassificado da prova. No atletismo também, né? A gente vai terminou a parte da pista, agora a gente vai para a parte dos saltos, né? Que é a prova das provas de campo, tá? Então, como a gente já havia falado, nós temos alguns saltos que são saltos horizontais, né? Que é o salto em distância e o salto triplo, e nós temos saltos verticais também, que é o salto com vara e o salto em altura, tá? Então, nós vamos falar sobre eles agora, certo? Nós temos um salto em distância, né? O atleta ele vai correr, né? Vai fazer como a gente diz, né? Ele vai fazer carreira aí nesse meio desse corredor, tá? E quando chegar nessa marcaçãozinha onde está tracejado aí de vermelho, a gente vai chamar de um rosazinho clarinho, aliás, perdão, é o que a gente vai chamar de tábua de impulsão, tá? E ele vai saltar antes de pisar nessa marcaçãozinha aí mais escura, tá? E vai cair dentro dessa caixa, essa área de queda que a gente vai chamar de caixa de salto, que é uma espécie de uma piscina de areia fofa, tá? Então ele vai cair aí dentro e vai marcar a distância do seu salto, tá? Então a distância do salto é da tábua de impulsão até o espaço mais próximo onde ele caiu. Nós temos aí o local, né, na pista de atletismo, onde é disputada essa prova, que é dentro do campo, né, aqui nesse espaço, tá? Onde é disputado a prova de salto triplo e a prova de salto em distância, tá? Eu havia falado para vocês antes que o atleta ele tem, para ele saltar, né? Para ele saltar, ele pode pisar sobre essa plataforma toda, né? Essa tábua de impulsão, ele pode saltar nela, ou até pode pisar um pouco mais distante, é problema dele, mas o que ele não pode é pisar nessa marca mais escura da tábua de impulsão, tá? Que é uma marcazinha de um produto chamado plasticina. Então, assim, é como se fosse uma massa de modelar, certo? Então, e aí, quando ele pisa aí, está registrado que ele queimou o salto, ok? Então, aí, esse salto ele não é medido, tá? Então, a regra básica do salto em distância é correr o máximo que puder, né? E cair o mais longe que puder da tábua de impulsão, tá? Agora a gente passa para o salto triplo. O salto triplo é um pouco semelhante, né, ao salto em distância, só que o indivíduo ele vai ter um diferencial, né? Quando chegar na primeira parte da tábua de impulsão, tá? Ele vai pisar com uma das pernas, certo? Vai pisar com uma das pernas e impulsionar para frente. E essa mesma perna, ele vai cair com ela, tá? Por exemplo, se o indivíduo ele salta com a perna, né? Tem o primeiro salto dele com a perna direita, tá? Ele vai cair ainda com a perna direita, né? A primeira queda dele é com a perna direita. Então, depois ele vai cair com a perna esquerda e daí ele vai impulsionar para cair dentro da areia, tá? Então, no salto triplo, ele tem 3 passadas fortes antes de cair na caixa de salto, tá? Ele conta direita, direita, esquerda e salta, ou então esquerda, esquerda, direita, e daí salta e cai na areia. O salto dele é contado a partir da primeira passada que ele deu, tá? Então, ele é contado a partir dali, o salto triplo, ok? E aí, na figura, a gente tem bem ilustrado aí
o indivíduo, né? Nós temos dentro dos saltos também. Pois não, Roberto? Meu filho, anteriormente você citou alguns atletas que tiveram destaque lá nas corridas rasas e tudo. Eu acho que antes de passar para saltos verticais aí, você poderia falar sobre o João do Pulo, né? Que você falou sobre o salto triplo aí, e ele foi um ex-medalhista olímpico, um recordista mundial, né? Eu citei o João do Pulo, Roberto, no início, tá? Mas a gente pode ilustrar agora que o João do Pulo, ele foi um atleta, né, que brasileiro, né, da década de 1900 e finalzinho da década de 1970 para o início da década de 1980, foi campeão olímpico, né? Se eu não me engano, tricampeão olímpico, Roberto, foi? E até hoje é uma figura lendária no esporte, né? No salto triplo e no salto em distância. E até pouco tempo atrás, o recorde mundial ainda era dele. Exatamente. Né? E aí foi batido agora, recente, o recorde dele por um atleta, se eu não me engano, um cubano aí. Mas, enfim. Só para a gente fazer uma ênfase a ele, né? Que é um atleta brasileiro. Com certeza, assim também como a gente tem num passado mais recente, nessa mesma prova de salto triplo e salto em distância, o Jadel Gregório. Isso. Né? Jadel Gregório é um passado mais recente, né? E é uma pessoa que também, um brasileiro também que é bastante respeitado, né? Vamos dizer assim, no mundo do esporte. Nós temos também mulheres, né, que são a Keila Costa, né, que campeã mundial e olímpica também do salto em distância, né? A Malgimar foi também? Temos também a Malrimagem. Malrimagem, ela passou por até uma curiosidade, a Malrimagem é um exemplo a ser seguido de mulher, de atleta, de tudo, sabe? De ser humano. Ela passou, foi pega, né, no exame antidoping, né, por conta de um produto que ela utilizou que continha uma substância química que era proibida, foi punida, né? Aí passou um tempo fora das pistas, engravidou, né? E daí, quando voltou, nas primeiras competições dela, ela alcançou, né, o índice, a primeira competição dela mesmo, assim, a nível mundial, valendo, já foi a Olimpíada, em onde ela foi medalha de ouro, né? Medalha de ouro olímpica nessa prova, que é a prova do salto em distância, né? E aí é um nome muito forte. Né? Oi? Um exemplo de superação, né? Com certeza. Depois que ela passou, ela foi mal, depressão e tudo. Mas assim, graças a Deus, ela também ela é casada, né? Com um desportista também, só que da Fórmula 1, aquele Felipe Zonta, eu acho que se eu não me engano. Antônio Pisoni, né? Antônio Pisoni, exatamente. Antônio Pisoni, que é um atleta, né, da Fórmula 1. E eu acredito que isso aí foi que ele deu força para ela não desistir, porque se fosse uma pessoa comum, acho que fatalmente ela não teria tido essa oportunidade de ser medalhista olímpica, né? Pode continuar, tá show. Obrigado, Roberto. Então, vamos lá. Nós temos também dos saltos verticais, né? Nós temos 2 tipos de salto, né? Que é o salto em altura e o salto com vara. Esse daqui a gente vai começar falando sobre o salto em altura, né? Nós temos 2 formas de saltar. Uma é com a barriga para baixo dessa hastezinha de fibra que a gente vai chamar de sarrafo, tá? Ou de costas também para o sarrafo, tá? Ou seja, no rolo ventral ou num salto chamado flop, certo? Então, aqui é uma forma, né, de você saltar. Nós temos algumas formas nós temos algumas, na técnica, né, algumas etapas, que é a etapa de corrida, tá? A etapa de impulsão, que é a etapa que você vai impulsionar a sua perna, a etapa de elevação, né? A passagem sobre o sarrafo e a queda ou a aterrissagem, certo? Eu já tinha até, inclusive, Roberto, falado com a
a minha diretora lá da faculdade que eu dou aula, né, da Unopar, que nós temos um colchão desse lá, sabe? E aí já havia perguntado para ela se ela me emprestaria para a gente fazer as práticas esse ano aí, e eu estava querendo até fazer no Interclasse, fazer, que eu, assim, porque coincidentemente, esse período era o período que a gente estaria fazendo o nosso Interclasse, né? É. E aí, ou se preparando para fazer o nosso Interclasse. E aí, com certeza, a gente ia fazer algumas modalidades no atletismo, né? Mas a gente já deixa aí, já deixei já de stand-by para o ano que vem, a gente pegar esse colchão, né? E para a gente fazer a prática, né? Nas nossas aulas e também no atletismo, para a gente dar uma mudada, para não ficar só mesmo futsal e carimba, essas coisas Show, né? legal. Comumente que a gente faz. Tem que dar tem que melhorar sempre, né? Como diz o nosso colega grande Francelino Alves, né? Meu eterno coordenador. Melhorar sempre. Melhorar sempre. Então, vamos para frente. Que a gente tem os saltos verticais, né? Enfim. E aí a gente tem finalmente salto com vara, né? Salto com vara é uma modalidade que o atleta ele tem uma distância a ser percorrida, né? Dentro de um corredor. Enfim, e aí tem um obstáculo a ser superado, né? Ele vai fincar essa vara, que é uma vara de fibra de carbono, né? Muito resistente. Ele vai saltar sobre o sarrafo que estão a alguns metros de onde ele salta. Aí a gente vê um modelo mais prático, né? Mais visual. O atleta ele corre, né? Tem a primeira parte da corrida, a segunda parte é a parte de encaixe, né? Da vara no anteparo lá que vai suportar. A terceira parte é a fase de voo, né? Aí a quarta parte, que é a parte que ele está largando essa vara e saltando sobre o sarrafo. E a última parte, que é a queda, né? Onde ele vai cair num colchão, né? Infelizmente, a gente não tem esse equipamento na escola e eu também não tenho como pedir emprestado, mas a gente pode fazer uma adaptação, né? Com cabo de vassoura, alguma coisa desse tipo, só para a gente ter uma ideia mais ou menos quando é na volta aí a gente faz. Tá bom? Temos a parte também do atletismo, né, nas provas de campo, que é a parte do lançamento, dos lançamentos, né? Nós temos o lançamento de dardo, lançamento de disco e o lançamento de martelo, tá? O lançamento de dardo, para quem nunca viu, né? É uma prova onde o arremessador ele percorre dentro de um corredor também e lança esse dardo, né? Esse dardo é um dardo de fibra também, fibra de carbono com uma ponta de metal, mas pode ser de bambu também, tá? Roberto, eu no ano passado eu tive a oportunidade de dar aula nessa disciplina de atletismo na faculdade, né? Na outra faculdade que eu dou aula, na Unip, e nós fizemos uma prática de atletismo na pista do colégio, na pista da Marinha, né? Ali na Avenida Leste-Oeste. E daí, graças a Deus, eu abri um canal bom com o tenente que toma conta lá. E daí já na hora que ele falou que na hora que a gente quisesse usar, a gente poderia usar lá o material deles, né? Claro, mediante um agendamento, e a gente poderia fazer uma prática lá, tá? Na pista oficial, com blocos, né, de saída e tal. Eu acho que ia ser uma vivência bem bacana que a gente ia ter lá, viu, Roberto? Vamos organizar um sábado, né, ano que vem, para a gente ir. Um sábado eu achei que estava Exatamente. legal, né? A gente conseguiu um ônibus aí para Exatamente. No sábado é um dia legal para a gente poder ir lá. Acho que vai dar certo. Fazer esse projetinho aí para a gente botar para frente, né, com o menino. Certeza, E certeza. aí lá a gente também tem os equipamentos, né, necessários para a gente fazer uma vivência bem bacana. Ano que vem promete, viu? Ano que vem promete.
Aí a gente tem a técnica, né? As técnicas de lançamento de dardo, a parte de corrida, né? E daí de lançamento do dardo. Nós temos o lançamento do disco também. Para quem não sabe, a nossa profissão, né? Nossa profissão de educação, de profissional de educação física, nós temos esse elemento, né? Do atletismo como nosso símbolo, né? Nosso símbolo, que é o discóbolo de Miron, né? Para quem não sabe, nós profissionais de educação física, esse é o nosso símbolo. E daí é uma prova onde tem um disco, né? Onde se diz que ele para homens ele chega a 2 quilogramas e para as mulheres 1 quilo, né? Enfim. E aí de onde o atleta ele vai fazer um giro e vai lançar esse disco dentro de um setor. Ele é todo preparado, né? Através do setor cercado por o que a gente chama de gaiola, uma gaiola de aço, para que não haja nenhum, para que largue ou alguma coisa assim, né? Às vezes pode acontecer um acidente e as pessoas que estão mais próximas sofrer algum acidente no caso de sair ou de escapar esse disco, né, da mão na mão do atleta, tá? Então ele vai exercer uma rotação e vai lançar esse disco, né, para frente, semelhante à pista do, deixa eu voltar aqui um pouquinho, semelhante a essa pista aqui do lançamento de dardo. Só que a única diferença é que ao invés de ter uma pista, é uma gaiola cercada, né, e um setor circular de onde ele vai fazer o arremesso, certo? Finalizando aqui as provas de lançamento, a gente tem o lançamento do martelo, né? Que é uma bola de aproximadamente, né, 4 quilos, né, para as mulheres e 7,5 kg para homens, né, aproximadamente. Uma bola de aço, né, recheada com chumbo dentro, tá? E esse martelo, vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Tá? Esse martelo aqui, tem um arame, né, com uma parte de pegada, né, e com uma bola na ponta. Então, esse arame pesa, esse peso pesa aproximadamente 7,5 kg para homens e 4 kg para as mulheres. E é recheado de chumbo, né, para ficar mais firme. E aí ele é lançado, né, de forma rotacional, né, e lançado para frente no campo, tá? Então, esse martelo aí, ele também o setor de lançamento é cercado, né, por uma grade, na qual o indivíduo está lá para não ter nenhum tipo de acidente, né? E fechando a nossa apresentação, tira-se o arame, né, esse arame do martelo e fica somente essa bola, né, a bola de peso. E aí a gente tem o arremesso de peso, que consiste em arremessar essa bola, né, dentro de um setor desse, é semelhante ao setor de lançamento, é semelhante ao setor de lançamento do dardo, aliás, perdão, do setor de lançamento do martelo, né? Só que sem a gaiola, tá bom? Deixa só eu passar os slides, tá bom? Senão dá problema. Ok? Eu sei que vocês estão ansiosos aí para parar, né? Mas deixa só eu passar os slides que senão a gente tem um probleminha. Deixa eu assumir aqui o controle novamente. Já estou assumindo. E hoje, por hoje a gente fica por aqui, exatamente no horário previsto, tá bom? Tem uma pessoa que está mexendo aí nos slides, vai acabar dando problema, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui.
Esse material vai estar disponível daqui a pouco lá no meu canal, no YouTube, certo? Então, façam as atividades, tá? Enviem para o grupo, ok? Envie para a gente o mais rápido possível para que a gente possa avaliar e quantificar a nota de vocês, tá bom? Deixa eu só... Então, para vocês, uma boa tarde e uma boa semana.